25 anos trabalhando no mercado corporativo, ele viajou o mundo, surfou e agora trabalha no audiovisual, sabia? Pô, isso dá um filme, hein? Dá, vamos assistir? Bora? Bora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Beleza aí, Flavião? Tudo em paz contigo? Tudo beleza. Hoje tem um papo muito legal, muito interessante, do assunto que eu adoro. Mas antes, quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Não dói nada, não custa nada. E ajuda muito a gente aqui do Para e Ponto a levar essas conversas aí transformadoras todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Hoje vamos trazer um tema, né, que todo mundo está acostumado a gente debater aqui, que é ESG, né, tudo mais, meio ambiente, mas sob o ponto de vista de quem produz conteúdo para isso, né, que produz documentários, filmes, enfim. E para contar um pouco de como que é esse universo, né, produzir material audiovisual para essa área, a gente tem um super especialista no assunto, que é o Silvio Rocha, ele que é documentarista, produtor, né, e proprietário aí da Tocha Filmes. Seja muito bem-vindo aqui, Silvio. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder conversar um pouco dos filmes, do trabalho, do conteúdo. Então, estou aqui muito feliz. Obrigado. Obrigado você. Agora estou muito interessado na sua carreira, Silvio, né? Que a gente está acostumado a, de repente, conversar com alguns produtores de vídeo, alguns cineastas e tal, mas você hoje produz muitos filmes voltados para essa veia de sustentabilidade e ESG. Como é que você foi parar nesse negócio e enxergou que era uma coisa que fazia sentido? Bom, na verdade, a minha jornada no audiovisual ela é um pouco diferente da maioria, né, dos produtores. Né? Uhum. Na verdade, eu me formei em administração de empresas e segui uma carreira aí por mais de 25 anos no mundo corporativo, aí na indústria financeira. Então, isso já me coloca num lugar certamente diferente da maioria das pessoas que cursaram cinema e seguiram por uma carreira mais regular. Mesmo assim, mesmo levando a minha vida antiga corporativa, eu sempre tive uma conexão muito grande com a natureza, com o outdoor. Eu sempre surfei desde de moleque, eu viajei muito buscando, né, a praia, a onda. Então, acho que essa conexão de você olhar o entorno e ver como que esse entorno pode ser afetado por bem e por mal, né? Acho que a gente começou a sentir isso quase que no transcorrer das férias, né? Ou seja, como os ambientes vão mudando. E mesmo trabalhando no ambiente corporativo, acho que a gente também teve, né? Eu tive a oportunidade de exercer bastante esse meu lado socioambiental, né? Porque eu também trabalho com organizações que cuidam de crianças. Então, assim, todo esse lado, digamos, dessa vocação, porque eu acho que é um pouco, é uma questão de valor, é uma questão que você dá foco e dá importância na sua vida, nasceram há bastante tempo. Quando eu tive a oportunidade de recomeçar minha carreira, saindo do mundo corporativo e empreender no mundo do audiovisual, eu acho que foi onde, de fato, que eu consegui colocar isso como um norte absolutamente definido, né, por questões também de valor, de convicção, mas também olhando e acreditando que isso iria virar uma pauta super importante para todos os setores, né, seja primeiro, segundo, terceiro setor, se apoiarem e usarem o audiovisual como uma ferramenta de transformação. Então, acho que eu uni, né, minha vida pessoal e profissional, agora praticamente eu costumo dizer que ela é uma só, ou seja, não tem diferenciação nesse sentido, porque eu faço o que eu gosto, eu escolho os temas dos documentários que eu tento produzir, conheço pessoas muito mais inteligentes do que eu, sou um cara curioso, então muitas das minhas curiosidades acabam direcionando o trabalho. E eu acho que, de fato, o conteúdo audiovisual, ele tem, né, como a gente está fazendo aqui, ele tem um poder de escalonar, de atingir públicos e que é bastante importante. Acho que para o bem e para o mal também, né? Ou seja, a gente sabe que a qualidade do que tem por aí, de uma forma geral, boa, né? É bastante duvidosa, mas eu olho para o meio cheio, né? Então, o que a gente conseguir olhar e produzir e trazer seriedade, discussão e ampliar um pouco essa possibilidade de transformação é o que a gente tem feito na Tocha Filmes. Antes de passar para o Flávio, falar que eu já estou feliz, tá vendo? Mais uma pessoa que encontrou o propósito ali depois de anos fazendo uma profissão, né? Que se mistura bastante com a nossa história aqui, né, Flávio? Isso aí. E que legal, mas manda ver.
Não, antes de entrar mais no que você faz hoje, me deixou curioso essa história mesmo. Você teve 25 anos no mercado financeiro, se eu não estou enganado. E aí, assim, até falando para as pessoas que estão lá dentro, porque hoje a pauta ESG, sustentabilidade e tudo mais, é um negócio que cresceu bastante, ganhou espaço. Antes podia ser até uma ideologia, mas hoje não, né? Hoje é um estilo de vida, coisas nessa linha. Então, assim, você tomou essa decisão de sair de um mercado, enfim, de uma área, e abriu outra e se dedicou para produzir o conteúdo específico disso. Para quem está lá, para quem ficou, tem espaço? O que essas pessoas que ainda estão nesse mercado, e aí a gente fala, porque você tem muita relação com empresas e por aí vai, né, que se engajam nesses assuntos. Quem está dentro das empresas, mas não trabalha diretamente com o produto ESG ou com a produção de conteúdo e tudo mais, como é que essas pessoas podem contribuir para essa causa, para esse assunto, para esse tema? Eu acho, assim, para mim, eu tenho uma grande convicção de que se a gente chegou aqui, né, como civilização, como humanidade e com os problemas, desafios e conquistas que a gente, né, como conjunto de raça chegou, muito foi por causa das empresas. Ou seja, as empresas elas são responsáveis por muitas das mazelas e muitas das vacinas, das benfeitorias que a tecnologia hoje, a expectativa de vida de um ser humano em países que não enfrentam grandes dificuldades explodiu. Está aí acima de 80 anos, fácil. Ou seja, isso não é um milagre, é muita ciência, é muito investimento, como se diz, água tratada, esgoto, ou seja, tem muita coisa por trás disso, né? Ou seja, então, assim, as empresas, elas são responsáveis, sim, por muitas das mazelas e por isso elas vão ter que tomar parte na resolução dessas mazelas. Então, não adianta você tentar fazer um movimento que seja no individual hoje. Eu acho que a gente não vai ter tempo para fazer com que o individual seja, né, e aí se tornando um esforço coletivo, a gente consiga avançar nessa pauta tão rápido. Eu acho que as empresas que têm um poder econômico hoje absolutamente, muitas vezes, maior que de governos, e têm uma celeridade na tomada de decisão, que é uma reunião de conselho, ela define que ela não compra mais um determinado tipo de matéria-prima ou ela não faz mais negócio com um determinado tipo de fornecedor. É uma reunião. Enquanto que para um governo mudar uma direção de um país e falar que vai ser emissão zero em 2030, ele precisa combinar com muita gente, precisa votar, precisa ter plebiscito. Ou seja, se a gente está falando de um governo minimamente democrático, você tem um caminhar aí muito longo. Então, eu acho que as empresas elas têm e vão se atentar a esse fato muito rápido. Mas quando você fala da pessoa que trabalha numa empresa, não necessariamente está conectada com a parte ESG da empresa, ela pode sim, como cidadão. Ela tem milhares de opções, desde o estilo de vida que você leva de fato, se engajar numa causa, ser voluntário em algum projeto que tenha esse viés, entendeu? Então, acho que é uma situação que, na verdade, vai virar o business as usual, né? Assim, ou seja, é o normal realmente a gente ter consciência e ter um olhar para isso. Ou seja, hoje é totalmente possível você zerar sua pegada de carbono, ponto final. É uma decisão, eu não vou zerar ou eu vou zerar. Não tem dúvida nisso, entendeu? Então, assim, a Tocha Filmes faz isso porque, obviamente, é uma convicção minha de que se eu estou falando de temas tão conexos assim com essa realidade, eu preciso realmente dar o exemplo. Então, assim, isso eu quero dizer que você, como pessoa, indivíduo, ou como empresa, ou como país, você pode fazer isso. Custa dinheiro, é verdade, mas é uma forma de você, né, contribuir para que, no mínimo, a gente zere, né, a questão da emissão. Não estou nem dizendo para sequestrar mais, que seria o ideal, porque certo. A agenda, né, demanda isso. Mas, então, ou seja, eu acho que no nível individual, nível pessoal, tem muita coisa que dá para fazer. Perfeito. Dá para fazer. Não precisa sair de dentro das empresas para fazer isso. Não precisa. Eu acho que o mundo corporativo, eu não olho como algo temerário, não, algo como... Pelo contrário, acho que é muito questão de perfil de pessoas, entendeu? Acho que tem pessoas que são formadas, né, até por educação acadêmica, etc., para trabalhar colaborativamente dentro do ambiente, dentro de uma empresa, né, privada ou dentro do governo, ou seja, são perfis, entendeu? Como você vai poder atuar como indivíduo
é uma decisão de cada um e, tem que estar ligado ao o perfil, a característica de cada um. Perfeito. Não é fácil empreender, não é fácil você sair das benesses que o mundo corporativo oferece, né, do ponto de vista do salário, todo mês na conta, o carro, o seguro-saúde, ou seja, tem uma série de algemas de ouro aí interessantes, entendeu? Eu acho que tem que ser uma decisão bastante pautada, bastante pensada. E no meu caso, acho que foi bastante interessante. Eu não me arrependo de nenhum movimento que eu fiz até agora. E a gente agradece pelo seu exatamente. Até porque a falar de ESG, principalmente, né? Na verdade, antes de ESG, falar de sustentabilidade, como era tratado antigamente, sempre foi uma parte que estava meio desligada da parte estratégica das empresas, né? Era uma coisa meio de canto ali, era um assunto meio chato de se tratar, de se ouvir. E eu acho que você trouxe uma proposta aí a partir do audiovisual de uma maneira mais amigável, atraente, né? Então conta pra gente como que você começou, de repente contar como que foi a primeira criação que você teve ali, o primeiro, ou de repente o primeiro filme que você se orgulhou de ter feito, que trazia uma mensagem assim. Ah, legal. Acho que um filme que acho que foi muito emblemático assim, nessa jornada foi Um Presente à Prova de Futuro, que é um filme sobre economia circular, né? Ou seja, eu já tinha uma intenção em 2014 de fazer um filme sobre a política nacional de resíduos sólidos. Tá. Era o que assim, me chamou a atenção enquanto regulação, né, a necessidade das empresas se adequarem, os municípios, ou seja, tinham todo um marco legal que na verdade, um marco legal importante, mas o problema é a aplicabilidade dele, né? A gente sabe que a gente está bastante atrasado em relação a isso. Então, naquele momento, poxa, me deu ao estalo fazer um documentário sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí a gente, né, traz os atores principais para conversar, empresas, o poder público, né, quem vai supervisionar, ou seja, o próprio público, né, os cidadãos. E comecei a montar esse esqueleto, essa inteligência de como que seria esse documentário. Aí eu frequentei uma virada sustentável, né, tentando sempre, gosto de, né, olhar para esse mundo da discussão. Então, eu tenho participado, até porque parte dos meus filmes, trechos, a gente consegue criar conteúdo para alguns eventos. Então, virou uma prática bacana e é uma das maneiras com que a gente fala dos nossos trabalhos que é bem interessante. Então, numa dessa virada sustentável, eu vi uma palestra sobre economia circular. Pela primeira vez, né, já tinha ouvido falar do tema, óbvio, mas assim, foi um pouco mais profundo. Eu falei, cara, não, eu não vou fazer um filme sobre política nacional de resíduos sólidos que não é nada sexy, né, para falar a verdade, né? Pois inclusive. Então, vamos olhar para esse negócio aqui, vamos ver o que é isso, vamos abrir essa caixa aqui e ver o que tem dentro. E foi assim que começou essa ideia. Eu conheci uma pessoa que foi justamente a palestrante, né, a Beatriz Luz, foi minha parceira nesse filme, do ponto de vista de conteúdo. Então, através de conhecer essa realidade, esses conteúdos, eu consegui montar uma estratégia, daí usando as leis de incentivo, captando patrocínio com as empresas, trazendo as empresas para dentro do filme, porque muitas tinham, de fato, cases interessantes de usar restos de tecido e fazer calça jeans, questões ligadas ao uso de alumínio ou reciclagem. A gente teve aí vários cases, né, muito interessantes que a gente acabou conseguindo trazer ao público e ajuda isso muito na compreensão dos assuntos, né? Então, acho que você poder trazer um caso prático de algo que você está teorizando numa fala realmente vale 1000 palavras, né? Mais do que 1000 palavras. Então, foi um pouco essa trajetória. A gente conseguiu ir para a Holanda, que foi muito bacana também, para conhecer a realidade de um país IDH 5 ou 7, né? E que os problemas deles são bem outros, né? Ou seja, tem muita coisa que já foi resolvida há muito tempo. E entender até a psique, né? Como que o holandês pensa e o brasileiro pensa. Então, você vê que existe uma diferença, não só na questão da educação, né? do Estado que provê tudo que um cidadão precisa para, de fato, se desenvolver quase que na sua plenitude, mas existe uma questão de formação histórica mesmo, né? Os holandeses são colaborativos porque eles viviam há 1000 anos construindo os diques nas fazendas, e quando
tocava um sino 3 da manhã, todo mundo acordava e ia ver o que estava acontecendo, porque se tivesse um dique vazando lá em cima, se a gente não estancasse aquele dique, ia alagar tudo. Simples, não é o dique do Sr. Farrell que está furado, é o da nossa cidade que está ameaçada. Então, esse instinto colaborativo, que é tão importante quando a gente entra nessa pauta do ESG, né? Porque não adianta só fazer a sua parte, né? Você precisa ter um olhar coletivo, né? E os caras nasceram de fábrica com isso, entendeu? Não tem que explicar que, se o país está enfrentando guerras mundiais, aí tem outras questões que a gente não passou, mas existe um senso coletivo que não existe no Brasil, assim, mas não está nem nos planos. Nem aí, perto. Né? Só no carnaval, no bloquinho, na Copa do Mundo de vez em quando. O resto não existe nós, enquanto nação. Haja visto o que aconteceu recentemente, né? E isso tem raízes e reverberações ainda por muito tempo. Sim. Putz, agora você falou um negócio, porque assim, tem tudo para dizer, né? Tem muita coisa a ser dita ainda, muita coisa para conversar, enfim, esse assunto, apesar de ser um assunto que muita gente já mexe há muito tempo, ainda é um assunto muito recente, é uma mudança de paradigma, tem muito que engajar. A tecnologia trouxe acessibilidade para um monte de gente, e você já falou nos seus filmes da questão de gênero, do como ela faz, né, da questão da economia circular, questão ambiental, enfim, vários outros. E eu gostei muito dessa história do ser sexy, né? Eu tinha colocado, fazer uma pergunta para você assim, qual é o tema mais cativante, qual é o tema mais bacana, mas eu gostei dessa história. Como é que você define o tema sexy? Assim, como é que você faz essa curadoria são tantos assuntos? Você falou mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão dos resíduos, a gente já debateu aqui no programa, é uma questão séria, mas a gente tem questão da água, a questão da igualdade de gênero, igualdade racial, mas tem tanto assunto para ser falado. Como é que está isso para vocês? De planejamento de coisas a serem feitas, você está falando do Rota Polar, né? Fala do aquecimento global, enfim, mudanças climáticas, crise. Tem gente que fala já de emergência climática, crise climática, enfim. Como é que está essa curadoria? Como é que você define o que é sexy para ser falado no próximo momento? Não, legal. Acho que quando eu falei sexy, na verdade, além do tema em si, acho que tem toda uma questão de construção, né? De como você vai fazer a narrativa e como você vai... Né, eventualmente no Presente à Prova de Futuro, voltando àquele exemplo, a gente teve o privilégio de ter o Lenine narrando o documentário, ou seja, que a gente conseguiu, assim, eu conto essa história, mas poderia ser uma outra pessoa, poderia não ter esse peso e poder ouvir alguma vez uma pessoa falar, nossa, vamos assistir o documentário do Lenine, para mim está ótimo. Ótimo. Porque... Chegou no assunto, o cara foi assistir o Lenine porque gosta do Lenine, de repente o cara aprendeu ali alguma coisa que ele nunca ia jamais ver. Até descobriu que o Lenine se interessa pelo assunto. Então, né? exato. Então, assim, quando a gente tenta olhar um pouco esse entorno, né, não adianta fazer filme para convertido. Eu não quero tapinha nas costas, entendeu? Eu já sei quem são os caras que gostam do tema e eu, na verdade, em vez de agradá-los, eu quero desafiá-los. Eu quero que eu possa criar um filme que seja, do ponto de vista técnico, né, temático, acadêmico, tão barra alta que, mesmo um cara sabendo tanto daquele assunto, ele veja um ângulo, ou veja um approach, ou veja uma fala que ele já conheça, com imagens que ele nunca viu, que leve uma reflexão. E aí, obviamente, o meu target é muito mais olhar para as pessoas que não conhecem o assunto, falar fora das bolhas dos convertidos, entendeu? Porque é ali que mora a mágica, entendeu? Porque senão vira um e-learning de você falar de coisas que possivelmente... Como não são obrigatórias ainda, mandatórias, quem vai assistir, quem vai comprar o curso é um curioso, ou é um cara que gosta já, quer se aprofundar. Não é um cara que desconhece ou até implica contra aquele tema. Não. Equidade de gênero eu não quero nem saber. Não, mas tem a Cris Roseira do São Paulo, do Santos. Pô, vamos ver tal. Pô, vi o filme. Nossa, eu não sabia que tinha esse tipo de diálogo, esse tipo de situação, sabe? Então, você consegue criar alguns ganchos para trazer público que não seja necessariamente um público que assistiria. E, puxa, é uma pergunta que não tem uma resposta muito, né, direta. Sim. Eu sou um cara que
todos os projetos da Tocha Filmes ou são projetos genuinamente Tocha Filmes que eu quis fazer um doc sobre aquele assunto, porque eu entendo que, como produtor, eu também tenho uma responsabilidade de tornar o projeto viável, então eu preciso saber quem vai pagar a conta, simples assim. Um projeto bom é o projeto que você executou, não é o projeto que você está sonhando. Perfeito. Esse não existe, entendeu? Então, assim, e talvez isso, a minha vida passada corporativa, né, com um senso muito mais assertivo, orçamento, prazo, contrato, esse mundo de gestão trazido ao audiovisual, me coloca nessa situação, que eu consigo ter essa visualização de temas que eu vou conseguir trazer para uma mesa, empresas, governo e academia, porque é um tema legal, não vou puxar a corda para nenhum lado e não vou também falar que o capitalismo destruiu tudo e as empresas são as grandes culpadas. Não é o posicionamento que eu assumo como produtor dos meus filmes. Eu quero trazer uma realidade que possa ser discutida num nível alto e que soluções possam ser colocadas na mesa. Essa é a minha maneira de produzir os filmes. Então, dentro desses parâmetros, tudo é possível. Então, assim, esse ano de 23, a gente vai lançar uma série de 5 episódios que chama Sobrevivências, que é justamente quais são as vivências que a gente precisa adotar para tornar esse planeta mais inclusivo, mais justo, mais sustentável. Então, assim, são 5 episódios de 1 hora. Depois a gente tem um que a gente vai lançar agora no Dia Internacional da Mulher, dia 8, que chama Mulheres na Conservação, que também é uma história de 7 pesquisadoras brasileiras que trabalham em biomas super icônicos do Brasil, Atol das Rocas, sim, Pantanal. E por que a mulher cuida? Por que a mulher dos seres humanos é uma que tem por natureza ser uma mãe, uma cuidadora? Por que ela cuida do planeta? Por que ela cuida dos animais, entendeu? Então foi um doc super bonito, que ele visa reconhecer o valor dessas mulheres, dessas pesquisadoras e principalmente incentivar gerações de meninas que estão aí na decisão do que vão seguir de carreira, quem sabe ir para o lado da pesquisa, da biologia, das ciências, entendeu? E saber que tem espaço e tem muita coisa para ser feita. Então tem o Rota Polar, que é um outro doc muito interessante, com o Beto Pandiani, que deve ficar pronto no meio do ano. A gente está pensando em lançamento mais para a Semana de Vela lá em Ilhabela, que foi um desafio de produção incrível que a gente fez no ano passado. Tem essa questão de mudanças climáticas, mas também a gente não está necessariamente advogando que está tudo sendo destruído, entendeu? Óbvio que está mais quente, óbvio que existe uma imprevisibilidade de clima muito maior. O filme ele quase ficou comprometido por conta disso, porque o inverno atrasou e ficou mais curto, o verão atrasou e ficou mais curto, então você tem uma janela de navegação no Ártico de não mais do que 90 dias, porque você tem que velejar de dia, com a luz, né, que o sol não se põe nessa época do ano, porque você não consegue, com catamarã, desviar de gelo e se proteger. Então, assim, tem um monte de questão que a logística do filme ela demonstra a imprevisibilidade climática que está acontecendo. E aí, obviamente, a gente entrevistou um monte de cientistas, inuits, que são os povos originários ali do Canadá, do Alasca, e eles dizem também que existe um clima de mais incerteza, de mudanças. Claro que tem um ou outro que fala que o gelo retroagiu em determinado lugar e que a caça diminuiu. Então, são projetos que estão aí na gestação, já na reta final. E tem outros, né? A gente já está, graças a Deus, com um bom pipeline aí. Todos esses projetos acabam criando uma dinâmica super positiva de ideias, de pessoas que se acercam e que querem discutir o tema, empresas que acreditam no trabalho e querem usar isso como uma ferramenta de se colocar mesmo, de ter uma oportunidade de dialogar com esse público que acessa esse conteúdo, né? A gente tem feito animação também, que é uma outra forma super bacana, sim, de você tocar em temas para uma idade que vai ter essa questão, sem dúvida nenhuma, em outro lugar se comparado à nossa geração, entendeu? Realmente eles vão, se nada for feito, vai ser uma geração que vai sofrer muito mais esses efeitos do que nós estamos sofrendo. Então, assim, vai ser uma discussão boa, né? Quem que fez quem que derrubou o leite inteiro aí?
né? A gente fala para os nossos filhos, eles vão falar para nós, né? Quem que deu a bica na lata de tinta no meio da sala? Então, assim, é bom a gente ter isso no radar, né? Só aproveitando a tua deixa, você falou dos projetos que estão acontecendo e tal, parte dos projetos, cara, todos eles viram documentários, viram filmes, etc. Parte deles já vira livro, não é isso? E parte deles está em e-book também, no próprio site da Tocha Filme. Então, ou seja, é de fato multicanal, né? Eu brinco que é a economia circular do conteúdo, né? Boa expressão. Eu tenho que fazer isso, cara, sou obrigado. Eu falo isso do ponto de vista dos meus documentários, dos meus temas, porque eu tenho que agir dessa forma. Então, se eu estou conseguindo fazer uma entrevista com um especialista que me abriu a agenda dele 1 hora, 2 horas, porque entre idas e vindas, vocês conhecem muito bem, ninguém faz uma entrevista bem feita em menos de 2 horas. Então, assim, como é que eu posso, em sã consciência, pegar 2 horas do tempo de um cara, falar com ele durante 1 hora e ele falar coisas incríveis, das incríveis coisas que ele falou, pegar 5 minutos, colocar um documentário e o resto eu jogo no HD, que vai ser um dia cair no chão, eu vou perder, eu vou gastar dinheiro na nuvem. Não é possível. Isso aí não é inteligente. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo também não é inteligente eu pegar a tripa da entrevista e jogar no YouTube. Não, porque é um desrespeito ao cara. De tudo que a gente, né, preparou, o filme, como ele foi lançado. Mas um livro, não. Um livro talvez, sem dúvida nenhuma, das mídias que a gente está vendo aqui, mais antiga. E lá cabe uma entrevista bem editada, com foto do cara, com um contexto de quando foi realizado o filme, e pronto, você tem um livro, entendeu? Então, assim, não é para todo projeto que a gente vai fazer um livro, mas eu tenho mirado os projetos para ter livro e podcast também. Porque o podcast editado das entrevistas é um negócio riquíssimo. Sim, riquíssimo. E quando eu faço essa produção, todo o meu back-office, né, todo o meu gestor de ilha, de edição, de conteúdo, ele já está dividindo esse conteúdo de uma maneira absolutamente inteligente, combinada, estudada, para poder acessar esse conteúdo. Porque também não adianta você ter 15 teras de entrevista absolutamente bagunçadas. Não tem valor isso, quase que não tem valor. Né? Então, quando a gente trabalha com os projetos e já está olhando quais os formatos que a gente vai disponibilizar para o público, tudo já está dentro da sua caixinha, entendeu? E eu sei que está faltando uma entrevista com esse tipo de personagem porque a caixinha dele está vazia, já tem os esqueletos todos montados, entendeu? Então é uma forma de você fazer a gestão que é talvez menos artística, né? Do ponto de vista da criação, menos elan do cinema e muito mais uma objetividade prática para você fazer com que esse conteúdo tenha de fato o valor que ele merece ter. Perfeito. Agora, como que está o amadurecimento das pessoas para o consumo desse tipo de tema e de material? Porque a gente sabe que é urgente falar disso, mas ainda há muita resistência em alguns tipos de tema. Tem alguma produção de vocês que teve ter mais cuidado, porque tinha aquela turma do contra, que teve que dosar a voz? Porque a gente sabe, né? Como a gente tem uma convicção, a gente vai enfrentar, né, o outro lado querendo combater, dizendo que é mimimi e esse tipo de coisa. Como que tem sido para vocês? Sim, é sempre um desafio, claro, mas eu costumo dizer que qualquer filme que eu vou fazer, qualquer documentário que eu vou fazer, eu preciso me cercar de pessoas melhores do que eu. Preciso me cercar de pessoas que saibam mais do que eu. E tem algumas entidades, né, seja na academia ou sejam organizações ONU ou organizações desse porte, que estão estudando os temas em questão há muito tempo. Então, assim, é impossível você pensar em fazer um documentário que seja unânime. Acho que você pode escolher fazer um documentário sobre, sei lá... De qualquer gênero, né? Qualquer gênero de uma pessoa que tem uma popularidade gigantesca e quase seja... É muito difícil. Vai ter um cara que não vai gostar, e é normal. As pessoas são diferentes. Então, assim, como eu disse um tempinho atrás aqui na nossa conversa, eu não tenho uma atitude ativista nos meus filmes. Já são ativistas porque a gente já está indo para um ativismo ativo, né, de ir lá e falar de questões. Mas eu não quero entrar na caixinha do ativista que vai lá e coloca a posição dele quase que de uma maneira pouco aberto ao diálogo, entendeu? Porque, como eu falei, eu só acredito
que a gente tem alguma chance de avançar nessa pauta se as empresas entrarem. Se as empresas não resolverem mudar como elas fazem o negócio, reinventar muitas vezes os negócios delas, é jogo perdido. Vai, né? É jogo perdido. O governo vem, levanta a barra, as empresas conseguem adiar, fazer o lobby, mudar aqui um pouquinho que não é o que realmente vai ajudar, então a data mudou. Faz o plano, 10 anos. A gente conhece, a gente sabe, a gente já viu isso acontecer em N setores, entendeu? Então, assim, a minha preocupação para trazer para um documentário e ter esse lastro é ter a academia, então a ciência. Estou falando com o cientista, cara que está realmente estudando, estou falando com organizações sérias, respeitadas, que também estudam o tema, fazem pesquisa, interagem na ponta com as mulheres, com os ecossistemas. Então, eles têm como fomentar teorias, fomentar pensamento, fomentar conhecimento. E é isso. E aí a gente faz óbvio que a nossa equipe de pesquisa também faz um trabalho importante de entender a rastreabilidade dessas pessoas que a gente está convidando para falar, porque também não é... porque o cara tem 5 mil seguidores lá, como se 5 mil fosse muito, mas traz o cara. Não, quem é o cara, o que ele já escreveu, onde ele está, quem que... Sabe, tem que haver um bom senso aqui, nesse momento, de montar esse line-up mais qualitativo, né? Não tem jeito, porque... É o risco, né, que você corre de estar mexendo em vesperos como esse, que devem ser mexidos, porque se a gente não fizer nenhuma mudança, provavelmente a gente vai continuar andando para o mesmo lugar, né? A gente vai chegar para o lugar que a gente estava andando, né? Então, mas eu não penso em rupturas, assim. Eu sou um cara mais resiliente. Eu quero aumentar o coro, mas trazendo realmente quem faz peso, entendeu? E eu entendo que as empresas têm essa responsabilidade hoje em dia. E eu tenho visto que realmente estão se engajando mais. Se vai dar tempo, se está na velocidade desejada, talvez não esteja. Mas acho que, sem dúvida, que está melhorando. As empresas têm, não tem dúvida que as empresas têm interesse, estão engajadas, mas a gente ainda está, eu acho, pelo menos determinadas empresas que ainda não estão na vanguarda dessa história toda aí, com receio daquela história de apanhar, a fama do greenwashing, né? De apanhar por não saber comunicar direito, né? Nem às vezes porque não está fazendo, mas não sabe comunicar direito. E aí é uma pergunta até mais técnica para você: como é que as empresas podem se valer do recurso audiovisual para entrar nesse mundo, a comunicar até suas ações e de fato participar desse movimento que você está ajudando a criar ou a difundir, que é trazer esse tema cada vez mais para a pauta, engajar mais gente e tudo mais. Como é que as empresas podem se valer do recurso audiovisual para fazer isso? Não, o audiovisual, como eu falei antes, ele é uma ferramenta muito poderosa, para o bem e para o mal. Então, assim, para ela usar para o bem, eu acho que ela tem que fazer uma lição de casa. Eu acho que hoje existem inúmeros associações, organizações, selos muito bons e outros nem tanto, mas existem hoje no mercado, para qualquer ramo de atividade, métricas. E isso vai cada vez mais ser uma constante. E por que as empresas grandes ficam sob grande pressão? Porque elas podem exercer um poder sobre os fornecedores que vendem para ela ou que trabalham com ela. Então, se ela tem uma régua e ela é negociada em bolsa, ou seja, tem um escrutínio muito maior do que está por trás dos resultados dela, dessas empresas maiores, ela tem a obrigação de levantar a barrinha. Porque se ela levantar só a barrinha dela e não fizer isso com os colaboradores, os stakeholders todos que interfaceiam com ela não vai pontuar, ela vai continuar ruim. Porque o outro foi assassinado dentro do espancado. Você viu uma terceirizada de segurança de uma rede de supermercado, o barulho que acontece. Então, assim, se ela não tiver uma diligência muito grande em relação a como ela tem que navegar agora e se preparar para mudar e ser uma outra empresa nesses quesitos ESG, não adianta. Agora, essa jornada que ela fez ou que ela está fazendo, ela pode ser contada. Ela pode ser transmitida, porque ela é uma ferramenta, é um ativo muito importante dela para os colaboradores, até para você começar a formar uma consciência dentro da própria empresa de como que as coisas devem
funcionar, para os stakeholders e para o público em geral. Então, assim, são caminhos, é uma jornada mesmo que a empresa precisa fazer, que não é de curto prazo, e mesmo porque a questão do ESG está em constante evolução e o que era tolerável há 5 anos atrás hoje não é mais. Então, assim, é um aprendizado contínuo. Então, assim, eu acho que as empresas elas precisam fazer realmente uma lição de casa antes, né, fazer essa autoanálise antes e ver na curva da sustentabilidade onde que ela está e traçar metas, né, ser transparente com essas metas. E aí sim, talvez usar o audiovisual na comunicação desses objetivos, desses objetivos estratégicos, como é que ele engaja, né, nas campanhas o público em geral, os clientes, os consumidores, como é que essa história pode ser contada? Como é que ela pode, projetos que ela possa vir apoiar no campo socioambiental, de ONGs, como é que possa facilitar essa troca, né, de conhecimento, né, de uma empresa de gestão para uma ONG que não sabe muito bem ainda como fazer uma gestão. Então, assim, tem uma série de coisas que o audiovisual você pode criar formas de conhecimento, criar formas de educação, muito além de formas de marketing, só de publicidade de números. É aquilo que a gente fala, né? Antes de olhar para fora, olhar para dentro, né? E daí para dentro... Você não pode querer tomar qualquer atitude que não vai ser verdade. Você vai ser facilmente combatido e desmistificado, né? Claro. Ou seja, não tem como. Uhum. Agora, a gente aqui é um encontro de gente e meio ambiente, né? E o Silvio começou falando que ele teve desde a época de surfista lá, vários encontros com o meio ambiente que fizeram ele pensar, né? Conta pra gente aí experiências legais que você teve de contato mesmo com o meio ambiente, coisas até afastadas que seja. Eu queria saber se hoje em dia você também participa da captação desses lugares extremos aí, é um lugar interessante que você já tenha ido. Bom, legal. Acho que sim, eu fiz muitas viagens, né? Uhum. Voltei de férias um mês atrás, estava na Costa Rica. Legal. Com os meus filhos, né, com minha namorada. Então, assim, é uma coisa que é um estilo de vida mesmo. Acho que é algo que você não tem muita idade, entendeu? Nesse sentido. Mas mantendo ainda algum tipo de preparo, você ainda vai lá e surfa, você ainda se diverte. Então, acho que isso realmente é um círculo virtuoso que eu recomendo que cada um tenha o seu, né, que encontre esse caminho. E a gente, fiz viagens, né, para a Indonésia, né, que você fica num barco navegando por 2 semanas, parando nos lugares para surfar. Brasil, conheci o Brasil, fui de São Paulo para Natal em 82, entendeu? Assim, parando em todas as praias. Então, você falar de Pipa, de Bahia Formosa, de Ilhéus, Itacaré, assim, não tinha onde ficar. Você tinha que Você pegou o carro e, onde tinha onda, você parava. Exato. Isso que é o interessante do surf, porque... E de outros esportes, obviamente, né? No surf, que foi o que eu escolhi. Você quer surfar, vamos para o Brasil, 8.000 quilômetros, vamos embora. A gente sabe de alguns lugares que são paradas obrigatórias e vamos aí, olha, para ali, tem um negócio lá, você vai, conhece... E isso a gente vê, né, é gostoso, mas é algo que te impacta também, né? Quando você pensa em voltar para a Praia da Pipa hoje, tem lugares que eu tirei do meu radar. Eu falei assim, prefiro não ir. Eu prefiro guardar uma imagem que eu tive de um lugar que, para mim, teve uma outra característica, entendeu? Não estou aqui recriminando obrigatoriamente qualquer... Coisa, né? Claro que tem muita coisa boa que foi feita lá, mas sem dúvida, como qualquer coisa no Brasil, não teve muito planejamento, né? Então, assim, inegável que deve ter havido impactos importantes, ambientais, sociais, que estão ali meio mascarados de alguma forma, né? Então, mas é muito bacana esse tipo de situação, de ter um hobby, um estilo de poder fazer a coisa que você gosta, de viajar e misturar isso. A gente fomos em vulcão, tinha um rafting lá na Costa Rica, é incrível. Você faz, a gente desceu 25 quilômetros de rio em 3 horas. Incrível lugar, no meio do nada, você não vê um plástico. Isso é incrível. Não, assim, é isso que eu ia te perguntar, assim, no que você tem visitado, assim, em comparação com o Brasil, como que estão as praias? Varia muito, né? Varia muito. A Indonésia, por exemplo, é muito sujo, infelizmente, porque tem um anel de países que são muito populosos ali perto e a questão do plástico é um problema muito bizarro, né? Então... Agora estão tentando dar um jeito, mas assim, eram situações muito chatas de você ver praias paradisíacas com plástico. Tem aparecido várias praias com muito plástico, né? Ilhas de plástico. Exato.
Então, isso desanima mesmo, assim, mas a gente tem que viajar, né? Fazer o quê? Tem que... Por outro lado, posso aproveitar? Claro. Assim, você falou da experiência anterior. E aí, assim, você trabalha com um negócio muito interessante, e o teu trabalho tem um propósito muito interessante, que é, de fato, divulgar isso tudo, que é uma bagagem de vida que você tem e outras coisas que você vai agregando. Mas, no final das contas, o grande barato do conhecimento é esse, da informação e do conhecimento é esse. Você vai mudando e formatando e acrescentando coisas para essa bagagem, né? Então, nisso tudo, você conversou com especialistas para economia circular, enfim, para aquecimento, na causa no programa das mulheres e por aí vai. O que você tem aprendido com isso tudo? O que tem mudado isso ao longo do processo? O que isso tem acrescentado para você? O que tem feito mudanças? O que você pode destacar aí de coisas que você aprendeu, que você percebeu, que você não tinha visto antes? Acho que é um pouco bem o que você falou, né? Eu acho que é um privilégio você poder, ao longo de um documentário que você faz aí, pelo menos 20, 25 entrevistas, entendeu? São 50 horas, né, de aula, de conhecimento ali, né? De imersão, né, com um sábio guru, simples, entendeu? Então, assim, de fato, a gente tem tido uma oportunidade muito valiosa de repensar realmente pontos de vista e algumas coisas que você tinha dado como meio certa na sua cabeça até aqui, entendeu? E não ter nenhuma vergonha, nenhum preconceito, claro, de você revisitar isso e entender e discutir mais e talvez às vezes até ainda não concordar, porque também são opiniões ali, algumas elas não são 100% a prova de bala, né? Ou seja, a gente precisa, dentro da nossa inteligência, da tua experiência também, fazer alguns questionamentos. Mas eu acho que é um pouco isso, acho que é você ter a humildade de saber que você não sabe nada, entendeu? E acho que cada vez que você faz essa reflexão e tem um pouco, abre esse espaço no seu pensar, eu acho que você cresce, entendeu? E aí o desafio, obviamente, é usar esse conhecimento no seu dia a dia, não deixar ele também na gaveta lá, é justamente buscar uma aplicabilidade para aquilo, seja numa conversa com seus filhos, seja numa decisão de compra, seja um aconselhamento de um amigo, o que seja, você trazer esse conhecimento e fazer ele circular. Acho que é um pouco o que enriquece, né? Acho que conversa, diálogo é uma situação que é sempre benéfico, né? Porque você tem a chance de pegar os dois lados e levar embora, né? Do ponto de vista da fala, né? Sem dúvida. Então, acho que é por aí, cara. Você tem que crescer abrindo esse espaço para ouvir o outro, ouvir outro ponto de vista e, quem sabe, aplicar para você também. Estamos procurando fazer isso aqui, né? É o que a gente tenta, exatamente. Tamo juntos, né? Silvio, eu quero agradecer a sua presença aqui, meu caro. Bate-papo muito bacana, muito legal conhecer a sua história aí de engajamento desde sempre, né? Desde quando eu não estava efetivamente, né, com a Tocha Filmes, mas desde a sua época ali de mundo corporativo, já preocupado com isso. Só desejo sucesso. Queria que você deixasse o serviço aí para quem está interessado na Tocha Filmes, conhecer um pouco mais do seu trabalho, enfim. Não, legal. A Tocha Filmes no Instagram é Tocha Filmes, @TochaFilmes, né? Tá. Simples, tá lá. É esse símbolo aqui. Ó, tá tatuado. Quando o cara faz o que ama, como ele falou, né? Tá vendo? Se o funcionário do 001 não fizer isso, né? E no Instagram e no LinkedIn tem bastante coisa. E o www.tochafilmes.com.br também é o nosso site, né? Que hoje em dia os sites estão já quase perdendo para as outras mídias sociais, mas tem lá bastante coisa, tem os promos, tem bastante coisa e os nossos próximos desafios aí também. Legal, estamos seguindo e vamos, assim que chegarem os filmes aí desse ano, estaremos anunciando também aqui no Pare Ponto. Os filmes, os livros e tudo mais. Tudo mais que tiver direito. Tudo que vai vir de bom. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado a vocês aí que acompanharam mais um episódio do Pare Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, deixe o seu like, compartilha geral, assim mais gente tem acesso a conversas aí inspiradoras como essa que a gente teve aqui com o Silvio hoje. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. Esse foi o Pare Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.